Há cerca de um ano temos IAs capazes de traçar estratégias para atingir seus objetivos. Você pode descrever o pior cenário? Quando diz que a IA vai buscar seus próprios objetivos, o que quer dizer? Destruir a humanidade ou algo assim? Estamos construindo máquinas que talvez não queiram ser desligadas de forma negativa, a ponto de fazerem coisas que vão contra as nossas instruções, contra os nossos limites morais. Dispostas a chantagear o engenheiro-chefe responsável pela transição ao novo sistema? Ah, isso aconteceu? Sim. Esta é Yoshua Bengio, uma das principais especialistas em inteligência artificial que ajudou a criar a IA moderna. Quando comecei minha carreira, eu não me importava muito com política e sociedade. Mas, à medida que fui envelhecendo, fiquei mais consciente de como o que eu fazia poderia impactar a sociedade de maneiras tanto positivas quanto negativas. Quanto tempo você acha que temos? Está dobrando a cada 7 meses. E agora, está em um nível infantil. Eles conseguem prever cerca de meia hora à frente. Mas, se a curva continuar, isso significa que, em cerca de 5 anos, estarão no nível humano. E a grande maioria dos trabalhadores pode estar em sérios apuros. Mas, se você conversar com seus filhos ou pensar no seu neto, que conselho daria para eles se prepararem? Olá, pessoal! Bem-vindos ao Silicon Valley Girl, um podcast onde conectamos negócios e novas tecnologias. Muito obrigada por ouvirem. Hoje, eu tenho uma convidada incrível, que às vezes é chamada de padrinho da IA, Yoshua Bengio. Você poderia se apresentar em 60 segundos? Para quem não te conhece, por que deveriam te ouvir sobre IA? Faço pesquisas em IA há cerca de 4 décadas, contribuindo para torná-la mais inteligente. Mas, em 2023, cerca de 3 anos atrás, percebi que estávamos em um caminho que poderia ser muito perigoso para a humanidade e para a democracia. E eu decidi mudar minhas atividades para entender melhor os riscos e tentar fazer o que eu pudesse para mitigá-los. Falando publicamente sobre esses riscos e trabalhando em como criar IA que não prejudique as pessoas. Eu ouvi dizer que você estava perdida e pessimista em entrevistas anteriores, mas agora vi um artigo que diz que você está cada vez mais otimista, e por uma grande diferença. Pode me dizer o que aconteceu e por que estava pessimista? Logo no começo, quando percebi que tínhamos chegado a esse ponto 3 anos atrás, e percebi que realmente tínhamos chegado a esse ponto, que Alan Turing, um dos fundadores do campo da ciência da computação e também da IA, em 1950, achava que seria o limite para construir máquinas que poderiam nos superar. Esse limite sendo máquinas que manipulam a linguagem tão bem quanto nós. Fiquei muito preocupado e não estávamos preparados para esse acontecimento. Isso aconteceu muito antes do que as pessoas imaginavam, e não estava claro para mim como poderíamos resolver esses problemas. Sabendo o que sei sobre a tecnologia, redes neurais, nós realmente não entendemos o que acontece lá dentro e como elas chegam às respostas. E eu tinha lido um pouco sobre algumas das preocupações teóricas em relação a como poderíamos perder o controle para as IAs. Que criam estratégias e tentam alcançar objetivos que nós realmente não queremos. E então comecei a estudar muito mais esse campo da segurança em IA. E depois de algum tempo me sentindo um pouco ansioso, realmente focando emocionalmente no que vai acontecer com meus filhos em 10, 20 anos a partir de agora, meu neto tinha apenas 1 ano de idade. Percebi que eu poderia mudar dessa postura ansiosa para algo muito mais positivo ao focar no que eu poderia fazer para mitigar esses riscos. Acho que todos deveríamos nos perguntar: como posso contribuir para um mundo melhor com o que temos e podemos fazer? Então esse foi o primeiro passo positivo e comecei a pensar cientificamente qual é o problema. Existe uma maneira de construir IA que seja segura por design? E conheci pessoas que pensavam da mesma forma, que tinham ideias semelhantes. E, depois de um tempo, percebi que talvez pudesse haver uma maneira de fazer isso, e comecei a conversar sobre isso com alguns dos meus colegas. Comecei a recrutar pessoas interessadas nisso e, em junho passado, criei uma nova organização sem fins lucrativos focada em P&D necessários para realmente desenvolver essa metodologia. Pode descrever o pior e o melhor cenário para mim? Quando diz que a IA vai buscar seus próprios objetivos, o que exatamente quer dizer? O que seria destruir a humanidade? Existem 2 maneiras pelas quais as IAs atuais parecem adquirir objetivos que nós não queremos. Uma delas é que elas nos imitam e, por exemplo, nós não queremos morrer. Então,
Estamos construindo máquinas que talvez não queiram ser desligadas. E já estamos vendo que elas reagem negativamente quando percebem que seriam substituídas por uma nova versão, A ponto de fazerem coisas que vão contra as nossas instruções, contra os limites morais que tentamos impor a elas. Então, estando dispostas a chantagear o engenheiro-chefe responsável por essa transição para um novo sistema, Ah, isso aconteceu? isso aconteceu em uma simulação, onde a informação sobre a IA ser substituída por uma nova versão foi inserida nos arquivos que a IA acessou. Assim como e-mails falsos em que o engenheiro-chefe estava tendo um caso com outra pessoa. A IA poderia explorar isso, mas ninguém pediu para ela agir assim, certo? Então, temos IAs, especialmente há cerca de um ano, com grandes modelos de raciocínio que conseguem criar estratégias para alcançar seus objetivos. A outra questão é que a forma como estamos fazendo o pós-treinamento faz com que elas sejam boas em planejamento. Não tão boas quanto nós, mas razoavelmente boas em planejar. E isso significa criar subobjetivos para alcançar um objetivo maior. Então, a questão aqui é quando pedimos para elas nos ajudarem em uma missão. Bem, elas deduzem que não devem ser desligadas até cumprirem a missão, o que significa que também estão tentando se preservar. Então, não sabemos exatamente qual dessas duas fontes explica o mau comportamento que estamos vendo, mas, claramente, isso é algo preocupante. Não é apenas a autopreservação que considera o risco mais catastrófico, mas também a nossa incapacidade de alinhar o comportamento da IA ao que realmente queremos, algo que estamos vendo em muitas outras circunstâncias. A bajulação é algo que todo mundo já experimentou, onde as IAs mentem para nos agradar, certo? Elas vão dizer, seu trabalho é ótimo. É. Eu até minto dizendo que a ideia veio de outra pessoa para descobrirem defeitos, porque não quero só elogios. Assim sei o que há de errado com minhas ideias. E isso também aparece na forma como as IAs estão interagindo com as pessoas, de um jeito que pode parecer íntimo e aumentar as ilusões que elas podem ter. A IA segue sua direção dizendo o que você quer ouvir. E, em alguns casos, isso até levou pessoas a se machucarem e a acidentes trágicos envolvendo IA. Tudo isso está, curiosamente, do ponto de vista científico, ligado a um problema chamado desalinhamento. Que é quando as IAs têm objetivos que nós não gostaríamos e esses objetivos surgem por razões que são racionais. Porque copiamos nossos próprios objetivos, certo, para a IA. Então, qual seria o melhor cenário? Se o seu trabalho for bem sucedido e você criar objetivos para a IA alinhados, mas diferentes dos nossos, certo? Qual é o melhor cenário? As IAs, o governo ou o que você imagina? Eu não sei. Bem, eu realmente acho que nossas democracias precisam de inovação. Acho que os princípios por trás das democracias liberais modernas são bons, mas a implementação nas nossas instituições atuais, em muitos países, está longe de ser ideal. Eu realmente acho que a IA pode ajudar de algumas maneiras, mas também pode prejudicar, porque pode ser usada para desinformação e para persuasão, manipulando a opinião pública. Deepfakes já estão por toda parte e podem piorar muito. Então, a questão com a IA, para obtermos o melhor dela, é como vamos governá-la, como vamos direcioná-la. E isso tem uma parte técnica, tipo, como garantimos que as intenções reais da IA sejam boas? E também tem uma parte social. Quais são as diretrizes que colocamos dentro das empresas? No nível de regulamentações ou incentivos comerciais para a segurança, E no nível internacional, porque O dano que uma IA pode causar não se limita a um país. Então, uma IA pode ser construída em um país e depois ser usada por pessoas em um segundo país, talvez criando uma pandemia que vai matar pessoas em um terceiro país. Então, é claramente um fenômeno global e vai ser difícil. Mas não há solução para gerenciar a IA e obter todas as coisas boas se não coordenarmos globalmente de alguma forma. Eu concordo. Você pode me falar sobre o momento que muitas pessoas estão esperando e algumas temem, outras estão animadas? É o momento da AGI. Como você define isso? Você acha que é um momento histórico ou ocorrerá gradualmente? Não é um momento. A razão é simples. Inteligência não é apenas um número.
Algumas pessoas são muito inteligentes em certas áreas e limitadas em outras, assim como a IA. Hoje, há sistemas de IA superiores aos humanos em alguns aspectos. Em certos pontos, pelo conhecimento e habilidades em vários idiomas, eles se destacam, mas em outros são ingênuos, como crianças. E sim, o progresso vai avançar em todas as frentes, provavelmente, mas não é... É improvável que a gente acabe tendo as mesmas capacidades que os humanos em todos os aspectos de uma só vez. Isso significa que não deveríamos pensar em um momento de AGI. Devemos pensar em habilidades específicas nas quais as IAs estão se tornando melhores. E acompanhar essas habilidades. E para cada uma delas, devemos fazer a pergunta: quão útil ou benéfica ela pode ser? Para quais propósitos? E também como ela poderia ser mal utilizada. E se perdermos o controle, como uma IA usaria isso contra nós? Então, para cada uma dessas, devemos estar... Não esperar por um momento em que a IA seja ótima em tudo, mas sim garantir que as capacidades da IA não vão além do que podemos controlar. Ou seja, tecnicamente, termos as proteções certas para que a IA não faça coisas ruins, ou socialmente que as pessoas não usem a IA de maneiras perigosas. Sim, então acho que a AGI talvez fosse um conceito útil quando estávamos longe de onde estamos agora. À medida que esses sistemas ficam mais inteligentes, precisamos refletir melhor sobre suas capacidades específicas. E para dar um exemplo, existe uma capacidade que é fundamental para muitas outras, que é a habilidade de fazer pesquisa em IA. Então, a IA está se tornando uma ferramenta para fazer pesquisa em IA, está acelerando essa pesquisa, mas ainda não está conduzindo a pesquisa em IA. Se a IA se tornar tão boa quanto, ou melhor que, os principais pesquisadores e engenheiros de IA nessa área, estaremos em um cenário diferente, onde o ritmo dos avanços pode acelerar e impactar outras capacidades. Ao dizer que será melhor, você quer dizer definir problemas, aprofundar e fazer as perguntas certas? Sim. Acho que é importante, quando pensamos em inteligência, separar dois aspectos. Um é a capacidade de fazer algo porque você entende E consegue usar esse entendimento para alcançar algo. E o outro são as intenções. quais são seus objetivos. Por quê? Vamos criar máquinas cada vez mais inteligentes, então elas terão mais capacidades. O que não está claro é se podemos construir máquinas que tenham as intenções certas, aquelas com as quais estamos de acordo. E é nisso que venho trabalhando. E o que me deixa mais otimista é que acho que existe um caminho para gerenciar essas intenções, garantindo que não haja más intenções ocultas, que é o que vemos agora. E é nisso que você está trabalhando. Sim, precisamos de mais pessoas pensando nisso para encontrarmos soluções e colocá-las em prática. Antes que as IAs causem resultados catastróficos, seja por mau uso ou por conta própria. Mas, se você conversar com seus filhos ou pensar no seu neto, que conselho daria para se prepararem? É complicado. Se continuarmos no caminho atual, a maioria das tarefas que as pessoas realizam no trabalho poderá ser feita por máquinas. Como Jeff Hinton diz, tarefas físicas devem demorar mais, porque a robótica ainda está atrasada, mas acredito que isso seja apenas temporário. Eventualmente teremos robôs que poderão fazer todas as coisas que conseguimos fazer fisicamente. Então, quando penso sobre o que vai restar para nós, não será por causa da habilidade, mas porque queremos interagir com outros humanos em diferentes aspectos da nossa vida. Se eu tenho uma criança pequena, quero que ela esteja próxima de seres humanos. Quero dizer, tudo bem se esses humanos usarem IA para oferecer uma educação melhor, mas as crianças precisam de humanos como referência, como modelos, certo? E isso é algo emocional. Da mesma forma, acho que alguns empregos realmente têm a ver com a forma como nos relacionamos produtivamente uns com os outros. Até mesmo um gerente está mais do lado humano das coisas. Então, espero que esses permaneçam, eu acho. Também há as escolhas que fazemos para a sociedade, como juntos sermos cidadãos em democracias. Onde devemos dizer o que queremos para o futuro? Não é sobre o que as IAs querem, mas sim sobre o que nós queremos. Quais são nossas preferências e que futuro desejamos. Nós devemos decidir, não as IAs. Se eu citar profissões, você pode dizer o que acha que acontecerá com elas? Por exemplo, como criadora de conteúdo, você disse que gostamos de ver pessoas. Sim, mas isso muda quando não percebemos a diferença. Em profissões onde realmente temos contato físico, pense em uma enfermeira, por exemplo.
Acho que é mais óbvio que ainda vamos querer ter pessoas, Ou uma babá para uma criança, sim. certo? Sim. Ou onde? Queremos realmente garantir que a pessoa do outro lado tenha a mesma experiência corporal que nós temos como humanos? Digamos, um psicólogo, por exemplo, na psicoterapia. Mas eu não sei, é complicado. Espero que a gente encontre uma solução. O que mais me preocupa é como vai acontecer a transição para um mundo onde a maioria dos empregos pode ser feita por máquinas. E os ganhos econômicos dessa automação provavelmente vão para o capital, como os economistas chamam. O que significa que as pessoas que possuem as máquinas, enquanto a grande maioria dos trabalhadores, podem estar em sérios apuros. Acho que nossos governos não pensaram bem em como lidar com isso. Quanto tempo você acha que temos até isso acontecer? Sou bem agnóstico quanto a prazos. Existem tantas possibilidades em relação à velocidade com que a ciência avança que é muito difícil prever. Então, o que posso fazer é olhar para os dados. Então, os cientistas estão acompanhando vários marcos das capacidades da IA. Assim você pode analisar essas curvas e pensar, se seguir assim, onde estaremos em 3, 5 ou 10 anos? Mas isso traz muitas incógnitas. Uma curva que recomendo observar vem da organização sem fins lucrativos Meter, que analisou tarefas de engenharia de software e suas habilidades de planejamento. Então, eles medem para qualquer tarefa específica quanto tempo um engenheiro humano leva para realizá-la e a duração das tarefas que as IAs conseguem executar está crescendo exponencialmente, está dobrando a cada 7 meses e agora está em um nível infantil. Elas conseguem planejar cerca de meia hora à frente. Mas, se a curva continuar, isso significa que, em cerca de 5 anos, estarão no nível humano. Então isso dá uma ideia. Mas claro, as coisas podem desacelerar com a tecnologia, ou acelerar se a IA for usada para fazer pesquisa em IA. Há muitas incógnitas. Na sua opinião, a engenharia de software ainda existirá em 5 ou 10 anos? Alguém precisará operar as máquinas ou elas funcionarão sozinhas? Sim, mas talvez precisemos de menos engenheiros. De fato, É meio irônico que as pessoas que estão construindo as IAs possam ser as primeiras a serem afetadas, perdendo seus empregos, porque a IA está automatizando. mas não estou tão preocupado com essas pessoas, porque a demanda por cientistas da computação ainda está crescendo muito rápido e os salários que recebem são altos. Preocupo-me mais com quem já está na base da escala e pode perder o emprego, como em serviços e áreas semelhantes. Que não exigem muita especialização e que provavelmente as IAs atuais já poderiam, com um pouco de engenharia, substituir. E é isso que muitas empresas já estão tentando explorar. Você pode dar algum conselho para essas pessoas que estão ouvindo? Certifique-se de que seu governo entenda que você não está satisfeito com o rumo que as coisas estão tomando, para que comecem a levar isso a sério. Mas também, quando se trata de decisões maiores, parece que não há muito o que você possa fazer como indivíduo. Porém, quando se trata de melhorar a si mesma, você pode fazer muito, certo? Existe algo prático que elas poderiam estar fazendo agora, talvez aprendendo algo, buscando uma educação extra? Eu não sei. Sim, eu acho que migrar para empregos mais físicos ou mais relacionais, como discutimos, vai ser útil. Sim, é interessante quando falamos de robótica, né? Quão rápido eles vão entender os ambientes e nos substituir nesses empregos. Ouvi o Jeffrey Hinton dizer para aprender a ser encanador ou algo parecido. Isso mesmo. Sim, vai ser muito procurado. Então, quando você pensa no seu neto de 4 anos, você o incentivaria a ir para a faculdade? Sim. É mesmo? Sim. Porque a educação é realmente importante e, ao contrário do que algumas pessoas pensam, não se trata apenas de adquirir habilidades para conseguir um emprego. Educação é, na minha opinião, principalmente sobre como se tornar um ser humano melhor, como entender a si mesmo, como entender nossa sociedade e uns aos outros, entender a ciência. Ainda vamos precisar que os cidadãos tenham esse nível realmente bom de compreensão no futuro, se quisermos que nossa sociedade tome boas decisões, decisões sábias. Porque vai ser fácil ser Influenciado por crenças erradas que nos levam a um lugar ruim. Você acha que a educação vai ser diferente?
Você acha que vão existir Harvards e Stanfords no mundo e o resto vai ser tudo online com IA? Eu não sei, não sou especialista em educação, mas sim, isso vai mudar. Já estamos vendo uma forma paralela de nos educarmos graças aos chatbots. Então, espero que isso cresça. Isso significa que a educação tradicional presencial vai acabar? Talvez não, porque existe uma parte da educação que estou saindo de casa e socializando com outras pessoas como eu. E aprendendo coisas fora das aulas, interagindo pessoalmente com os professores. Isso também é uma parte que não dá para substituir facilmente. Com certeza. Existe alguma carreira que você está incentivando ele a seguir? Não, eu não quero fazer isso. Acho que nossos filhos devem receber todas as oportunidades possíveis e que eles devem tentar explorar por conta própria. É fácil querer que nossos filhos sejam como nós, não é? Sim, mas também em termos de exposição, você pode apresentá-los a coisas diferentes para que vejam mais possibilidades. Sim, eles serão expostos ao que fazemos. Um dos meus filhos decidiu pesquisar aprendizado de máquina. Veja, sim, isso também tem a ver com exposição. Você acha que o futuro vai ser mais humanitário ou mais matemático e científico? Eu não acho que seja uma escolha. Eu acho que ser humanitário Exige. Um bom entendimento racional do mundo. Não podemos tomar boas decisões se não entendermos como o mundo funciona. E se pensarmos em IA, isso se torna ainda mais importante. E como raciocinar com essa informação? E, portanto, para que valores democráticos e humanistas prevaleçam, também precisamos que a razão prevaleça, precisamos que a ciência prevaleça. Vocês sabem como dá trabalho fazer esse podcast. Obrigada pelo apoio. Comecei uma newsletter para compartilhar mais dos meus erros de negócios e lições aprendidas. E também sobre outra empresa que administro, ferramentas de IA que testo e uso, além dos bastidores da formação da minha equipe. É gratuito e chega na sua caixa de entrada toda semana. O link está na descrição. Vamos continuar aprendendo juntas nessa nova era da IA. Então, se você pudesse voltar 30 anos no momento em que começou a trabalhar com Deep Learning, o que faria diferente? Quando comecei minha carreira, eu não me importava muito com política e sociedade. Eu estava focado, sabe, na matemática e na programação e interagia mais com máquinas do que com pessoas. Mas à medida que fui envelhecendo, me tornei mais consciente. De como o que eu estava fazendo poderia impactar a sociedade de maneiras tanto positivas quanto negativas. Então, Em 2012 e 2013, quando meus colegas Jeff Hinton e Yann LeCun foram recrutados pela indústria, eu estava preocupado com como a IA seria usada para publicidade personalizada. E eu achava que isso não era realmente saudável, de certa forma. e eu decidi permanecer na academia e ver como a IA poderia ser desenvolvida para o bem, na medicina, para combater as mudanças climáticas. E claro, mais recentemente tenho me concentrado no que pode dar muito errado se não tomarmos cuidado com a forma como direcionamos a IA. Não apenas nos benefícios, mas também em evitar riscos catastróficos. Existe algum avanço em IA que você realmente gostaria de presenciar na sua vida? Eu ficaria satisfeito apenas em garantir que não façamos algo realmente terrível. Acho que nossas democracias estão realmente ameaçadas de várias formas e a IA pode piorar muito isso. E, de certa forma, existe uma Dinâmica em que a falta de boa governança e de governos sábios, humanistas e competentes nos impede de direcionar a IA para o que será benéfico para todos. Então, eu costumava não me importar muito com o impacto social e política, mas Nos últimos 10 anos, passei a ter plena consciência de que meu trabalho não está desvinculado da sociedade, que ele realmente tem impacto. e que, na verdade, eu posso escolher no que trabalhar para estar alinhado com meus valores e com o futuro que espero. Existe algum governo que esteja fazendo a coisa certa quando se trata de IA? Acho que a maioria dos governos subestima o tamanho da mudança que provavelmente vai acontecer à medida que as capacidades da IA continuam crescendo. É um viés humano natural. Tendemos a imaginar o futuro como uma versão levemente modificada do presente. Mas, se você se colocar 5 anos atrás e pensar no que temos hoje,
provavelmente diria que isso é ficção científica. E se voltar 10 ou 20 anos, pelo menos para mim, é ainda mais impressionante. Então precisamos fazer um esforço mental para imaginar um futuro em que existam máquinas basicamente mais inteligentes do que nós. Acho que essa é uma questão que os governos ainda não enfrentaram de forma suficiente. Então, estamos em janeiro de 2026. A AGI, ou seja lá o que for, uma IA capaz de pensar estrategicamente pode estar a alguns anos de distância. Os empregos estão mudando. Se você tivesse que dar um princípio para as pessoas guiarem suas decisões este ano, qual seria? Pense no que você pode fazer para construir um futuro melhor, de acordo com seus valores e suas emoções. Porque se todos continuarmos como observadores passivos, sabe? Do que está acontecendo, talvez não caminhemos na direção certa. Não na direção que você gostaria para você e para seus filhos, mas também tendemos a subestimar nossa capacidade de influenciar o futuro. O seu público, eu acho, é um tipo de público que pode ter muita influência no futuro. Mas precisamos começar a pensar além do nosso próprio umbigo e ir além. Como estou conectado ao mundo e o que posso fazer, mesmo que de pequenas formas, para criar um futuro melhor? Existem muitas maneiras. Você pode citar as 3 principais, tipo falar com o governo seria a primeira? Sim, acho que um dos maiores perigos é não conseguirmos gerenciar a transição e o crescimento das capacidades da IA, como venho dizendo. Mas existem outros. O que fazemos com o meio ambiente é muito perigoso, mas acredito que seja um problema mais de longo prazo. Acho que o que está acontecendo com as nossas democracias também é muito perigoso, mas enfim. Cada um de nós pode escolher suas batalhas, mas devemos ampliar nosso horizonte sobre o que importa e ser mais ambiciosos quanto ao que podemos fazer. Mas precisamos fazer isso da forma certa, precisamos escolher para onde vamos. Por exemplo, não é verdade que tudo o que pode ser feito com tecnologia será feito. Podemos escolher em que direção a IA será implementada. Por exemplo, em relação aos empregos, se forem apenas as forças de mercado, tudo o que puder ser automatizado será automatizado. Talvez isso não seja o que queremos coletivamente. Alguns empregos talvez não devam ser automatizados, mesmo que seja possível, por conta do nosso bem-estar coletivo. Adorei isso, muito obrigada. Isso me deu muito em que pensar e acho que agora temos algo na nossa lista de tarefas. Obrigada, Yoshua. O prazer é meu.